Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista Marcos, no capítulo número 2, versículo 18 ao versículo 28. À medida em que você, meu irmão, encontrar o texto, eu convido a se colocar em pé em reverência à palavra de Deus. Todos acharam? Marcos 2, 18 em diante. Eu vou fazer a leitura, você por favor acompanhe. Ora, os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Vieram alguns e lhe perguntaram: por que motivo jejuam os discípulos de João e os fariseus, mas os teus discípulos não jejuam? Respondeu-lhe Jesus: podem, porventura, jejuar os convidados para o casamento, enquanto o noivo está com eles? Durante o tempo em que estiver presente o noivo, não podem jejuar. Dias virão, contudo, em que lhe será tirado o noivo, e nesse tempo jejuarão. Ninguém costura remendo de pano novo em vestes velhas, porque o remendo novo tira parte da veste velha e fica maior a rotura. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, do contrário, o vinho romperá os odres, e tanto se perde o vinho como o odre. Mas põe-se vinho novo em odres novos. Ora, aconteceu atravessar Jesus em dia de sábado as searas, e os discípulos, ao passarem, colhiam espigas. Advertiram os fariseus: vê, por que fazem o que não é lícito aos sábados? Mas ele lhes respondeu: nunca leste o que fez Davi, quando se viu em necessidade e teve fome? Ele e os seus companheiros comentou na casa de Deus, no templo do sumo sacerdote Abiatar, e comeu os pães da proposição, os quais não é lícito comer, senão aos sacerdotes, e deu também aos que com ele estavam. E acrescentou: o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado, de sorte que o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Amém? Assentai, meus irmãos. A nossa vida, ela é regida por regras ou por relacionamento? A nossa vida com Deus espiritual, a nossa vida na igreja, ela é regida por regras ou por relacionamento com Deus? É verdade que nós temos regras. As regras são importantes, mas a nossa vida com Deus em Cristo Jesus está além disso, supera as meras observâncias, as normas, as regras, aos mandamentos, porque nós temos um relacionamento com Deus. Hoje, durante a liturgia deste culto, uma das músicas que nós cantamos foi Anda com Deus. É exatamente isso, andar com Deus. O profeta Miqueias, no capítulo 6, versículo 8, ele tem um texto que me marca profundamente, quando ele diz assim: Ele, Deus, Ele te declarou, ó homem, o que é bom, e o que o Senhor teu Deus pede de ti, senão que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com teu Deus. Andar humildemente com Deus. Aí lá, os fariseus, os escribas, os religiosos nos tempos de Jesus, eles valorizavam mais as regras, as normas, os preceitos, e não os preceitos de Deus, mas os preceitos dos homens, os preceitos que eles mesmos haviam criado.
Nós vamos chegar na questão do sábado, mas só para deixar isso aqui já alinhavado, a lei do sábado é uma lei boa. Deus tem um mandamento: 6 dias trabalharás, mas o sábado, no nosso caso cristão domingo, é o sábado do Senhor, nele não trabalharás. Só que os rabinos começaram a ponderar: mas o que é trabalho? O que se pode e o que não se pode fazer? E criaram nada mais, nada menos do que 39 categorias de trabalhos que não eram permitidos durante o sábado. E criaram as categorias e centenas de regras em relação ao sábado, amarrados aos preceitos criados por eles mesmos. E nessa vontade, nesse afã, eles vêm sempre combatendo Jesus, estavam sempre criticando o Senhor Jesus, sempre colocando questões para colocar Jesus em situações difíceis. E Jesus sempre respondia, e respondia de maneira sábia. Mas nós não vivemos por regras, como disse. A nossa vida é mais um relacionamento. É interessante que nós estamos pregando aqui capítulo a capítulo. Há pouco tempo nós pregamos sobre o chamado de Levi, o publicano, de Mateus, o publicano, só a mesma pessoa, Levi e Mateus, mesmo homem, mesma pessoa. E Levi era um cobrador de impostos, Levi era um publicano, Levi era um homem rejeitado pela sociedade. Levi era um homem que causava vergonha aos seus pais, à sua família, embora fosse rico, porque era considerado um traidor da pátria, e a sua companhia eram pecadores como ele. Quando ele foi chamado, Jesus foi para a sua casa, ele aceitou o chamado de Jesus, largou a coletoria, foi para a casa de Jesus e começou a participar de um banquete, ofereceu um banquete. Só que os judeus entendiam que era uma coisa que não devia acontecer. Um homem santo, um homem bom, um homem justo, não podia aceitar a cortesia do publicano, comer a roda dos publicanos e pecadores. Mas Jesus e seus discípulos estavam lá, e aí eles recriminaram, eles acusaram: ele come com pecadores, o seu mestre come com pecadores. E aí Jesus respondeu o quê? Os sãos não precisam de médicos. Eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Aí presta bastante atenção. E se eles começam perguntando por que ele come com pecadores, agora no texto, que é o texto básico da nossa mensagem, eles não perguntam por que come com pecadores. Ele pergunta por que come. Anteriormente era porque come com pecadores, e agora porque come. Mas pastor, essa pergunta não está no texto, e de fato não está dessa forma. Mas o que eles perguntam? Porque jejuam os discípulos dos fariseus e os discípulos de João, mas os seus discípulos não jejuam. Ou seja, por que eles estão comendo? Não era para estar comendo. Se nós formos, irmãos, parar para ficar obedecendo o preceito humano, agradando aí as pessoas, nós vamos seguir essa sequência. Vamos começar perguntando para a gente por que você come com, depois vamos perguntar por que você come, nunca vai agradar. Mas nós não estamos debaixo da lei, nós estamos debaixo da graça de Deus. Vamos cumprir as leis. Jesus não aboliu as leis morais. Ele disse: eu não vim para abolir, eu não vim para acabar com a lei, eu vim para cumpri-las. E na verdade ele veio para melhorá-las. Bem, nós vamos meditar hoje sobre essa questão, sobre esse tema, de uma vida entregue, vivida pela graça, pelo favor de Deus,
ou uma vida entregue às normas vazias, fúteis, que não podem gerar vida? Vamos aqui no nosso texto. Ora, os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. O jejum é uma prática comum para os judeus, é uma prática para os crentes, em toda a história. Eu quero primeiramente dizer para você que Jesus aqui, ele não está fazendo nenhuma crítica ao jejum, não está condenando o jejum, mesmo porque antes do seu batismo, ou melhor, depois do seu batismo, o que ele fez? O que o texto de Mateus, no capítulo 4, nos dá conta? Ele foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo, e ali jejuou quanto tempo? 40 dias e 40 noites. Moisés, o profeta maior do judaísmo, ele também jejuou 40 dias e 40 noites. O jejum era uma prática dos servos de Deus. Grandes homens de Deus eram marcados pelo jejum. Nós, a Igreja de Cristo, hoje, jejuamos também. Então o problema não era o jejum. O problema era a forma. O problema era o propósito. O problema era a hipocrisia envolvida naquilo. Para o judeu restrito, a prática do jejum era comum, mas eles eram obrigados a jejuar apenas uma vez por ano, a saber, no dia da expiação, de 6 da manhã às 6 da noite. Fora disso, o judeu não precisava, pela lei, de forma obrigatória, jejuar. Os discípulos de João Batista já tinha sido decapitado por Herodes, já tinha sido martirizado. Eles estavam sós, digamos assim, e eles estavam jejuando. João e os seus discípulos jejuavam para denunciar o pecado, ou por causa de tristeza pelo pecado. E os fariseus, irmãos? Os fariseus, conforme nós vemos em outras passagens bíblicas, eles jejuavam para aparecer. Quando Jesus falou no jejum bíblico, ele disse assim: ó, você quando jejuar, você lava o seu rosto, você se faz, se arruma, para não aparecer aos outros que você está jejuando. Porque os fariseus, o que eles fazem? Eles deixam a roupa desalinhada, o cabelo desgrenhado, a fim de parecer aos homens que jejuam. É para que as pessoas olhassem para eles e dissessem: olha, ali vai um homem piedoso. E era essa a motivação do jejum deles. E não uma intimidade verdadeira com Deus, não mostrar que nós necessitamos mais da presença de Deus do que das coisas, porque é isso que eu faço quando estou jejuando. Olha, o alimento é importante, mas eu me privo do alimento que é importante, que eu gosto, e alguns de nós quer dizer como nós gostamos, né? Mas por um momento, para dizer que esse alimento não é o meu Deus, não é a razão da minha vida, o Senhor está acima de todas as coisas. Bem, e aí Jesus responde com algo, com uma situação do dia a dia, cotidiana, rotineira, que estava muito fixa na mente do judeu, que era muito clara para os seus contemporâneos. Ele fala de uma festa de casamento. Ele responde a pergunta dos seus algozes, dos seus acusadores, com uma outra pergunta: acaso pode os convidados jejuarem estando presente o noivo no dia da festa? E a resposta era óbvia, era retórica. A pergunta era não. Uma festa de casamento judeu durava naquele tempo no mínimo 7 dias. Não havia viagem de lua de mel como nós temos hoje. Eles ficavam em casa, os convidados ficavam esse tempo na casa. Durante esse tempo as portas estavam abertas. E você pode dizer: poxa, pastor, isso deve ser muito legal. Não, eu também concordo. Eu não queria, na minha lua de mel, minha casa cheia, né? Mas era como acontecia. E tanto os noivos como os convidados eram ali os filhos da câmara nupcial, como chamados, eram tratados nesse período como reis e rainhas. E aí, se você pensar
na dureza da vida naquele tempo, o casamento era um momento de exceção, era um momento diferente, diferenciado do restante da vida. E era, lógico, uma época de muita celebração, de comemoração. E até pela lei dos próprios rabinos, durante uma festa de casamento, eles ficavam, quem estava na festa, estava isento dos compromissos religiosos. Um rabino parava de estudar, de ensinar, não havia essa obrigação de cumprir as leis religiosas. Por quê? Tudo aquilo que pudesse simbolizar ou tirar um pouco da alegria era deixado de lado. E os judeus sabiam disso. E Jesus falou assim: olha, aqui o noivo está na festa. Eu estou aqui, nós estamos no meio de uma celebração, porque a presença de Jesus, irmãos, é motivo de alegria. A presença de Jesus é motivo de festa. A presença de Jesus é regozijo. E na maioria do tempo a vida cristã, com essa presença de Jesus, porque ele disse que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele é o Emanuel, ele é o Deus conosco. A nossa vida regularmente é uma vida que tem que ser marcada pela alegria, pela satisfação, pela plenitude de alegria, de sermos alegres, de dizermos, como foi dito lá no texto de Neemias, a alegria do Senhor, a nossa força é, ou como Paulo disse, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, o fruto do Espírito, segundo Gálatas, no capítulo 5, é alegria. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio. Nós vivemos uma festa, Jesus está conosco, eles viviam essa festa, e aí Jesus pergunta para aquelas autoridades religiosas como eles estariam tristes, se eles estão vivendo esse momento mágico, se eles estão vivendo essa experiência sem igual, se o noivo, porque Jesus, por diversas vezes, e a Bíblia, as cartas de Paulo, nós vemos lá Jesus sendo comparado com um noivo. No Antigo Testamento, Deus é o esposo, a igreja de Israel é a esposa. Esse relacionamento familiar mostra o relacionamento entre nós e Deus, tipifica esse relacionamento. Então o noivo está presente, a festa está acontecendo. Seria uma incoerência, seria um absurdo, na verdade seria uma afronta, seria um desrespeito, seria uma coisa descabida eles estarem jejuando. Em outras palavras, Jesus estava dizendo: olha, vocês deveriam se alegrar, vocês deveriam estar fazendo festa também, porque eu estou aqui. Jesus na vida é motivo de celebração, é motivo de alegria. Lembrei-me agora das bodas de Caná, capítulo 2 do Evangelho de João, onde Jesus transforma a água em vinho, fazendo a festa continuar. Onde Jesus está, a plenitude de alegria. Ele está na sua vida, ele faz parte da sua história. Você já o recebeu como Senhor e Salvador? Se sim, eu espero que sim. A sua vida é marcada por essa celebração, por festa. Esse é o estado natural do crente, uma vida de alegria. Lembra daquela música? Não olhe as circunstâncias, não, olhe o seu amor. É por isso que estamos alegres, é por isso que estamos felizes. A nossa alegria, a nossa felicidade não é circunstancial, não é porque está tudo bem, é porque nós não olhamos os problemas, não olhamos as circunstâncias, nós olhamos o seu amor e desfrutamos da sua presença. Até mesmo na nossa vida cotidiana, secular, existem pessoas que quando elas chegam, talvez por estar muito tempo longe, ou pelo grande afeto que nós temos, quando essa pessoa chega, essa pessoa está presente, os nossos problemas parecem que somem. Nós ficamos mais leves, nós conversamos mais fácil.
né? Porque nós gostamos daquela pessoa. Ora, o Senhor Jesus está presente. A nossa alegria precisa ser completa. Mas há uma nuvem nessa história. Há uma nuvem escura que começa a cobrir lá. Aqui, é possível que alguns não tenham percebido, é possível até que os discípulos no primeiro momento não tenham notado, mas Jesus prevê a sua morte. Ele diz: mas não se preocupe, o dia da tristeza deles vai chegar. Haverá dias em que o noivo lhe será tirado. É verdade, por pouco tempo, apenas por 3 dias. Nesse dia, nessa época de tristeza, eles jejuarão, porque o jejum, ele tem a ver com luto. A palavra para o jejum é semelhante à palavra para o luto, para uma tristeza de morte. Então, nesse momento eles jejuarão, mas o restante da vida, eles serão marcados pela alegria, pela felicidade. Você crê na palavra do Senhor Jesus, quando ele diz: eu estou contigo todos os dias? Você crê que ele é o Emanuel, o Deus conosco? Você crê que ele se encarnou, que ele habitou entre nós, que ele está entre nós? Então a sua vida é uma vida marcada pela alegria. Mas Jesus continua, e no sermão ao ar livre hoje, eu preguei sobre esses 2 versículos seguintes, o versículo 21 e o versículo 22. Ambos começam com ninguém. Ou seja, ninguém faz isso. Não é uma coisa que um homem, em seu juízo natural, faria. E é como Jesus estivesse dizendo para aquelas autoridades religiosas: vocês não deveriam fazer também, mas vocês estão tentando fazer. Vocês gostam de fazer. E aí Jesus tira mais uma vez da vida comum exemplos como uma metáfora para falar de coisas celestiais. Ele diz: ninguém pega, costura remendo novo em veste velha, porque se romperá e ficará maior a rotura. No tempo passado, na antiguidade, e a gente não precisa ir muito tempo atrás, não, talvez você tenha vivido isso. Hoje parece que passou essa época, graças a Deus, tivemos dias melhores nesse quesito, mas havia época de ter que remendar muita roupa, né? Ter que costurar muita roupa, né? De ter retalhos para fazer isso, né? De aproveitar até o fim. E existe algo em relação a essa cultura, esse remendo, que Jesus queria que as pessoas pensavam, entendia que as pessoas soubessem, e que era necessário aplicar na vida espiritual. Se você pegar algo novinho, e coloca ali no tecido velho, o tecido velho ele está desgastado. O tecido velho ele já perdeu a propriedade de se dilatar, de esticar, a sua flexibilidade. E o tecido novo não está dessa forma. O tecido novo certamente é mais forte do que o tecido velho. E aí Jesus faz uma imagina que você fez essa costura, caprichou ali, fez o remendo, mas o remendo é novo, aí você põe a roupa para lavar. O tecido novo, que ainda está nesse processo, ele na primeira lavagem vai encolher. Ele vai encolher e o tecido velho não vai acompanhar, porque ele não é elástico mais. Então, se você tinha um buraco desse tamanho, aquele tecido novo vai puxar, vai ficar um buraco maior. É isso que ele está dizendo, vai ser maior a rotura. Mas, meus irmãos, Jesus, meus irmãos, minhas irmãs, Jesus não estava querendo ensinar da aula de costura para você, nem da aula de lavagem de roupa. Não era disso que ele estava falando. Ele estava falando da vida. Tem gente que fica querendo remendar a vida. Tem gente que fica querendo tapar e cobrir pecados, esconder. E quanto mais se faz isso,
tenta dar um jeitinho na vida, reformar a vida, as coisas só pioram, vão de mal a pior. Porque o remendo que você colocou hoje, além dele ser visível aos olhos, ele vai arrebentar, ele vai estragar mais a roupa ainda, vai estragar mais a vida ainda, né? O novo não vai combinar com o velho, e vai romper o velho. Jesus estava dizendo aqui de maneira clara que o sistema, a novidade de vida que ele trazia, não ia caber, não se encaixava naquele ritual todo dos judeus, na religião que eles tinham criado, porque ao passo que eles eram restritos, Jesus veio para falar do seu amor para o mundo e disse para os seus discípulos isso. A nova ética de Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo, que era aplicado de maneira nova, porque na verdade já estava na lei, não cabia na cabeça, não cabia na vida daqueles judeus. Eles precisavam ser novas criaturas. Se você pega todos os conceitos bíblicos e tenta colocar no homem que ainda não é nova criatura, num coração velho, numa vida velha, essa vida velha não consegue comportar esses princípios, essas palavras de vida de Jesus, e vai se romper. Mas Deus quer te dar uma nova vida. O profeta Ezequiel diz isso de maneira clara: porém dentre vós, tirarei dentre vós o coração de pedra, e colocarei um coração de carne, um coração novo, uma vida nova, e farei com que vocês amem a minha lei, os meus preceitos. Deus dá-nos uma vida nova. O apóstolo Paulo diz isso em 1 Coríntios 9, 25, quando ele afirma: se alguém está em Cristo, nova criatura, as coisas velhas já passaram, esse tudo se fez novo. E se porventura você não entendeu, ele corrobora com mais um exemplo daquele tempo. Ele diz: também ninguém põe vinho novo em odres velhos. É possível que você tivesse olhado para o seu auditório e falado assim: esse pessoal aqui não entende muito de costura, não. Eu estou falando de tecido novo, veste velha. De repente as mulheres estão entendendo, mas os homens não estão entendendo nada. Eu vou falar de uma coisa que eles vão entender, eu vou falar de vinho, né? E diz: também ninguém, se você não está entendendo a história aí da roupa, eu vou falar de vinho você entende. Ninguém põe vinho novo em odres velhos. O odre era tipo uma bolsa de couro onde se colocava um líquido, porque naquele tempo não havia garrafas como nós conhecemos hoje, e era acondicionada ali. E o vinho, você sabe que ele tem uma propriedade, por isso que as pessoas preferem um vinho mais velho. O vinho, mesmo depois de pronto, ele continua no processo de fermentação, e quando ele fermenta, há uma dilatação por causa de uma de colocação, de exposição de gases, né, de geração de gases, vai expandir. E aí o couro, se o couro é novo, se o odre é novo, quando o vinho expandir, o couro novo expande junto. Está tudo certo, né? A vida nova aguenta esse processo novo de vida. Mas se o odre for velho, se ele já tiver esticado o que tinha que esticar, se ele tiver rígido, o envelhecimento faz isso, ele enrijece. Não estou falando com ninguém não, viu? Não estou falando com ninguém não. Quando você, já viu quando você levanta a perna assim, né, faz craque, né? O braço, aconteceu com você? Não se preocupe não. Você não está ficando velho, você está ficando mais crocante. Só isso, está ficando mais crocante. Mas o velho tem isso. Ele não se adequa. Ele não estica. Ele não acompanha. E aí fica uma dica para você, né? Quer ser jovem? Mantenha a mente aberta. Mantenha a ciência expansão. Eu li um trecho de uma carta
de alguém, né? Escrevia assim, fulano de tal, não estava a mensagem toda, fulano de tal, aos 83 anos e ainda crescendo. Né? Um bom exemplo para a gente, né? Ainda evoluindo, ainda aprendendo, ainda vivendo. Bem, Jesus ele está dizendo, essa vida velha que você tem, como também o sistema judaico não era apto para receber o vinho novo, essa vida velha não é condizente com o Espírito novo, com o Espírito Santo, do qual a Bíblia diz que nós somos templos. Por isso ele quer te dar uma vida nova, uma vida novinha, uma vida plena. E para isso é necessário que você receba como Salvador do Senhor. Você que é crente, você foi chamado para viver em novidade de vida. É a primeira resposta que Jesus dá aqui aos fariseus e escribas. A segunda, porque eles continuam. Aconteceu que Jesus estava passando, atravessando a seara deles aquele dia, e os discípulos de Jesus colhiam espigas. E os fariseus, mais uma vez, vieram criticá-los, condená-los. Porque eles colhem espigas? E o erro aqui, irmãos, e não era nem essa a crítica dos fariseus, não é que eles estavam pegando espigas dos outros, da lavoura dos outros, porque isso, segundo a lei lá de Êxodo, era permitido, né? Deixava para o peregrino, para o estrangeiro, nessa parte da colheita. Só havia uma exigência, que ele não podia ir com foice, né? Porque se você passa e vai com foice, era o sinal que você estava trabalhando, foi ali para tirar mesmo. Você está passando, você podia colher para o seu uso, para matar a sua fome. Isso era perfeitamente normal. Eles estavam fazendo algo lícito, eles não estavam fazendo nada ilícito. Mas aí os fariseus dizem: olha, seria lícito se fosse qualquer outro dia, menos hoje, menos no sábado. Aí dá vontade de perguntar: mas no sábado você não come também não? No sábado o seu estômago ele desliga e você não fica com fome? É isso que acontece no sábado? Eles eram hipócritas. Eles estavam dentro daquelas 39 regras. Tinha uma regra para colheita, algumas regras para colheita, eram centenas de regras, e eles achavam que as pessoas que não seguissem a risca, elas eram pecadores, como aquele que tinha cometido assassinato ou adultério. Bem, aí Jesus responde para eles: vocês estão lendo? Ele cita exemplos bíblicos, como já havia citado para o diabo, né? Ele cita a Bíblia. Vocês não leram o que fez Davi? Davi era uma referência respeitadíssima pelos judeus, era o rei, o símbolo de sucesso deles. Vocês não leram o que fez Davi? Davi, o codinome de Davi, a forma como Davi era conhecido, era Davi, um homem segundo o coração de Deus. Vocês não lembram o que Davi fez? Quando ele estava fugindo de Saul, e chegou ali onde estavam os sacerdotes de Nob, na época do sacerdote Abiatar, e como eles comeram o pão, ele comeu e deu para os seus homens que estavam com ele, o exército que estava com ele, os pães da mesa da proposição, da propiciação, que não era lícito comer. Que pães eram esses? Havia o tabernáculo, dentro do tabernáculo, de um lado havia a mesa dos pães da proposição, do outro lado havia o altar do incenso. Os sacerdotes colocavam regularmente ali 12 pães, simbolizando as 12 tribos de Israel. E quando esses pães deviam ser substituídos de tempo em tempo, só os sacerdotes podiam comer. Seria uma profanação, um homem comum comer daquele pão. Mas quando Jesus chega, quando Davi chega, ele está faminto, ele está fugindo, e não tem nada. O sacerdote permite que ele coma isso, e ele come com seus seguidores, com aqueles que formavam o seu pequeno exército. E isso não foi considerado pecado. Eu li um comentarista que dizia: nunca os pães da propiciação foram usados de maneira tão santa como nesse dia,
para alimentar aqueles que estavam com fome. Aí Jesus perguntou: vocês não leram isso? Ou vocês vão condenar Davi porque Davi fez isso? Então, o primeiro argumento que ele usa. O segundo argumento é: olha, o sábado, ele vai lá na criação, ele vai lá em Gênesis. O sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. De sorte que o Filho do Homem, Jesus dizendo, é Senhor até do sábado. Estamos reivindicando aqui divindade, messianidade. Vocês não leram isso? Vocês não sabem disso? O sábado foi feito por causa do homem, não ao contrário, o homem por causa do sábado. Por que Deus fez o sábado? Trabalhou Deus, criou Deus, tudo em 6 dias, e no 7º dia descansou e ordenou para que houvesse descanso, para que houvesse equilíbrio, para que o homem se recuperasse física, psicologicamente, emocionalmente, espiritualmente, da rotina, do dia a dia. Então o sábado é um dia de descanso. Isso significa sábado, descanso, porque ele descansou. Olha, se é descanso, é bom ou ruim? É bom. Foi criado para o benefício, era para ser servo. O sábado foi criado para ser servo do homem. Mas os fariseus, os escribas, os religiosos conseguiam transformar aquilo que era uma bênção numa maldição, aquilo que era um descanso num fardo, num peso insuportável de levar. É isso que a lei sem a graça faz. Transforma aquilo que é bom, o peso do sábado. Jesus assim. Você precisa guardar os dias de descanso? Precisa. Para o seu próprio crescimento espiritual, não ter mais comunhão com Deus, para o seu descanso, para poder parar ali a rotina. E assim que nós fazemos, né? O primeiro dia da semana é o domingo, mas de fato nós consideramos o primeiro dia da semana lá na segunda, né? Isso na minha cabeça e na sua cabeça é assim também, né? Porque nós temos uma pausa nas nossas atividades regulares, e aqui nos dá um refrigério, né? Nos dá um renovo na nossa carga, para a gente poder aguentar mais uma semana de trabalho, de luta, para glorificar a Deus e sustentar a nossa família. E acrescentou: o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. De sorte que o Filho do Homem é Senhor até do sábado. Jesus, na verdade, é o nosso sábado. Jesus é o nosso descanso. O autor dos Hebreus, interpretando a lei, interpretando o sábado, diz assim: porque resta o repouso, o descanso para o povo de Deus. Onde está esse descanso? Onde nós temos descanso? Em Jesus Cristo. Que a sua vida, meu irmão, não seja movida por regras apenas. Nós temos mandamentos que vamos obedecê-los, né? Jesus não veio revogar a lei, mas muito além disso, transcende isso a vida cristã. Nós vivemos por relacionamento com Deus, por relacionamento com Jesus. A maior parte da nossa vida, porque Jesus está nela, tem que ser vivida com alegria, porque o noivo está na festa. A nossa vida deve ser uma festa. Lembre-se, nenhum remendo que você colocar vai resolver. Então nem perca tempo. Entregue a sua vida nas mãos de Deus, porque Ele não quer remendar a sua vida. Muito além de remendo, Ele quer te dar uma vida nova. Ele quer colocar um vinho novo, delicioso, que simboliza alegria, não uma vida estragada, mas uma vida nova. E você foi chamado para ser isso. O teu corpo, diz o apóstolo Paulo, o meu corpo é templo do Espírito Santo. Que seja assim a minha vida e a sua vida, para a glória e honra do Senhor nosso Deus. Amém. Amém.